Boa noite. Bom, eu estou tentando improvisar aqui para tentar mostrar aqui para vocês a respeito do diagrama de fases, tá ok? Para quem tem dúvidas aí, tá? Então, o diagrama de fases aqui, ele é conhecido também, essa parte aqui, né, dessa linha, como domo, tá legal? E como que é definido esse diagrama de fases aqui, né? Então a linha aqui em cima, aqui, né, ó, bem nesse ponto aqui, chama ponto crítico, beleza? E nessa linha aqui que está pintada de rosa, é o estado líquido saturado, tá legal? Então quando falar líquido saturado, você vai procurar na tabela em relação à pressão ou à temperatura que está marcado líquido saturado, que ele está em definição, a definição dele é pela letra VF, tá bom? Então, por exemplo, ele deu um exercício lá que está iniciando em líquido saturado na pressão de 200 kPa e está falando sobre água, né? Sobre o líquido água. Então você vai lá na tabela de água, vai procurar a pressão correspondente, né? Em quilopascal, né? A pressão correspondente. E você vai procurar a primeira informação que tem depois da pressão é a temperatura de saturação, tá ok? Em seguida vem a, a letra VF, que quer dizer o líquido saturado, e em seguida da VF vem o VG, que quer dizer vapor saturado. Então você vai e marca a informação que você está procurando, tá? Como você está procurando líquido saturado, que é em relação a essa linha aqui, você vai procurar em relação à pressão o VF e marcar a informação. Marcando aquela informação, aqueles números, você não pode esquecer da unidade, que é metro cúbico por quilograma, tá? Normalmente, pelo que eu percebo, em física, nessas matérias que são similares, se você esquecer a unidade, ele tira ponto da prova ou do exercício, ok? Tá vendo aqui, ó? Então é dado em metro cúbico por quilograma. Bom, se você estiver procurando vapor saturado, a definição aqui de vapor saturado é dado pela letra VG, tá ok? Então é a mesma coisa, se o exercício está falando que ele sai ou ele termina no estado vapor saturado, você vai lá na tabela da, do líquido, né? Se for água, se for o refrigerante ou amônia, tal, você vai na tabela determinante lá e aí você vai procurar a informação que ele está te dando, se é pressão ou temperatura, né? E vai procurar pela letra VG, tá bom? Então, ó, no gráfico aqui, ó, você vai saber que a linha inteira aqui, né, é líquido saturado e essa outra linha aqui, ó, é vapor saturado. Beleza? Ficou claro aí? Então, ó, outro detalhe importante também é o que está aqui no meio, tá? Aqui no meio é uma mistura de líquido mais vapor, tá ok? Então essa mistura aqui, normalmente você vai estar trabalhando com título. Quando ele estiver falando a respeito de título, vai cair aqui no meio, tá? Quando eu falo aqui no meio, ele pode estar bem próximo da linha, mas ele não está em cima da linha, tá? Uma outra forma de você visualizar isso é o seguinte, tá? Quando ele está em estado líquido saturado, ele pode estar em qualquer ponto dessa linha, né? É claro que em relação à pressão, por exemplo, você tem uma pressão de 100, ele vai estar aqui, né? Se você tem uma de 500, ele vai estar aqui. Se você tem uma de 1000, ele vai estar aqui, né? É proporcional aqui essa escala aqui e o tamanho do domo, beleza? Então quer dizer o quê? Líquido saturado, ele está saindo de cima dessa linha, tá ok? Aí beleza, ele começa em líquido saturado e termina em vapor saturado. Então ele sai de 1, aqui vai ser o início 1, ele vai percorrer até o 2, beleza? O que a gente pode entender também com isso daqui? O líquido saturado é quando ele tá ainda, como que eu posso dizer? Ele está
começando a transformar em vapor, tá? Então, por exemplo, aqui essa linha inteirinho é como se tivesse 0% de vapor. Se ele tiver aqui 1/10 para o lado direito aqui da linha, quer dizer que ele já começou a transformar em vapor, tá ok? Então quer dizer o quê? De 0 a 100. Quando ele está aqui em cima da linha do vapor saturado, em cima, ele está com 100% de vapor, tá? Mas ele só vai transformar em vapor, quando ele sair dessa linha. Se ele tiver 1/10 para o lado direito aqui, né? Aí ele vai estar em vapor superaquecido. Aí ele já transformou 100%, né? Então, eu não lembro agora aqui que eu não vim preparado para isso. Mas se eu não me engano, essa é a fase de ebulição, se eu não me engano, né? Tá ok? Mas, enfim, não é sobre isso que a gente vai estar explicando agora, tá ok? Bom, então, para resumir de novo aqui, ó, estado líquido saturado, é essa linha, tá? Essa linha inteira, a linha. Vapor saturado, essa outro lado aqui, ó. Beleza? Mistura líquido-vapor, é aqui tudo isso daqui, ó, que tiver aqui no meio, tá? Se vocês observar também, quando ele fala título de zero, título de 25%. Então, ó, se você passar aqui uma linha aqui na vertical aqui, quer dizer que aqui o meio aqui é 50%. Então, se você precisar demonstrar graficamente, 25% está mais ou menos aqui, certo? Então, se ele tiver uma linha na horizontal aqui, 25% está aqui, né? Se tiver 75%, está aqui, 75%, certo? E em relação à prova nossa, ele tava bem próximo, ele tinha um ponto aqui, né? Eu não me lembro exatamente qual que era. Então aqui esse ponto era o VF. E ele tinha um deslocamento bem próximo para cá. Então praticamente deu 0,00 alguma coisa de porcentagem, né? Então como ele saía de líquido saturado, ele estava começando a transformar para vapor. Tá ok? Então, esse aqui eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Eu vou tentar também criar um outro tipo de aula para que vocês possam esclarecer as dúvidas na hora, tá? E aqui também, ó, eu coloquei umas informações, né? Para achar o V1 ou V2 no gráfico, né? Vai depender de onde vai partir o problema dado, tá ok? Então aqui eu fiz aqui um outro gráfico, né? Então, um exemplo. Se o problema, o enunciado do problema, da questão, começar, né, a partir de líquido saturado e finalizar em vapor saturado, o gráfico vai ficar assim, ó. Então, imagine que você tem uma pressão aqui, certo? Então, a pressão aqui, ó, vamos colocar uma pressão qualquer aqui, só para que vocês possam entender, 500. Então, ele está falando que começa em líquido saturado. Então, ó, lembrando, essa é a linha aqui, ó, a linha inteira de líquido saturado. Então, a única pressão na escala está aqui, então a gente vem, rebate até tocar na linha. Tocou na linha, marca o início, número 1. Aí ele fala que vai finalizar em vapor saturado. Então, vapor saturado é essa outra linha aqui, ó. Correto? Então, ele sai de cima da linha do líquido saturado e vai até a linha de vapor saturado. Então, o gráfico é isso, beleza? Importante que vocês também coloquem as informações, tá? Então, vamos lá, ó. Líquido saturado é dado pela letra VF, tá ok? Então, você vai rebater aqui VF. O que vai acontecer? Você vai lá na tabela que você vai procurar, né? Se é água, amônia, refrigerante, você vai lá na tabela e na hora que você procurar em relação à pressão de 500 kPa, vai estar lá VF e um valor, que esse aqui eu acabei chutando, eu não sei, né? É um valor. Aí você vai e marca o valor aqui. Então, ó, VF e o valor. Aí você depois vai na mesma tabela e na mesma pressão, no lado direito do VF já vai estar o VG, tá? Então aí você vai, rebate aqui também e já marca o valor VG. Aí detalhe, nesse exemplo aqui, o VF é igual ao V1, tá?
Então, sempre ele vai estar pedindo também V1 e V2, né? Então, ó, nessa situação aqui, VF é igual a V1. Aí você fala assim, mas por que que VF é igual a V1? Porque sempre, todos os exercícios, ele vai estar precisando do V1 e V2, tá? Então, ó, você rebate aqui, e por que que não é VG? Ó, VG é nesse lado aqui, tá? E por que não é V2? V2 é o ponto final. Então, ó, VF é igual a V1. E agora no ponto 2, Vg, que é vapor saturado, é igual a V2. Tá? A escala aqui, ó, também sempre tem que marcar corretamente. Tá? Então, ó, o Vzinho, né, volume específico, né, metro cúbico por quilograma. Beleza? Então eu numerei aqui, eu vou colocar número 2 aqui, um outro exemplo aqui também, tá? De gráfico. Então, se o exercício partir de líquido saturado e finalizar em título de 75%, o gráfico mais ou menos não, né? O gráfico vai ficar assim, tá? É claro que depende das informações que ele passar no enunciado para deixar mais bonitinho, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui brevemente é isso daqui. Então, ó, se ele está partindo de líquido saturado, né? Ó, você parte de cima da linha. Mas por que que não é aqui embaixo? Poderia ser aqui embaixo, né? Daqui até aqui, que eu só coloquei um valor qualquer, né? Então vamos falar aqui 200, tá? Então ele parte de líquido saturado de cima da linha e aí ele vai finalizar em título de 75%. Então, ó, lembrando, aqui seria 50% e título é tudo isso daqui, ó, tudo que tem aqui dentro do domo. Tudo isso daqui, ó, é considerado como título, tá? Então, ó, o ponto 2 não vai tocar aqui, beleza? O ponto 2 é aqui, certo? Ó, aí você vai rebater para baixo aqui e você vai achar o V2 nesse ponto. Porém, você vai precisar saber dessas outras informações. Então, você vai chegar até nesse ponto aqui, rebate também aqui na vertical, e aí você vai achar o VG2, né? O VG2, tá bom? Então, ó, o ponto 1 de cima da linha de líquido saturado e o ponto 2, quando ele fala sobre título, você vai ver a porcentagem que ele está te dando, né? Então, se fosse 25%, seria aqui. Se fosse 40%, é mais ou menos, né? No zoiômetro, seria aqui, beleza? Então, como é 75%, o ponto 2 é aqui, né? E aí você prolonga a linha só para que você possa rebater essas outras informações. Também coloquei aqui para achar o V2 nessa situação, né? Você vai usar essa fórmula aqui, ó. V2 é igual a 1 menos x2 vezes VF2 mais x2 vezes VG2. Aí você fala assim, por que, né, V2 e não V1? Porque o V1 você já encontra, né? Ó, tá vendo? Quando ele dá nessa situação aqui, ó, em cima aqui da linha de líquido saturado ou vapor saturado, aonde ele parte, se já estiver em cima, você vai já saber o V1 ou V2, tá? Então, nessa situação aqui, ó, o VF é igual ao V1, tá? Então, é só você marcar lá, o valor que você encontrar de VF é o valor de V1, beleza? Aí você vai precisar saber o V2. Como que você vai saber... Aliás, você vai precisar descobrir o V2. Através dessa fórmula aqui, ó, você vai preencher, ó, tá vendo? X2 quer dizer que é o ponto final do processo, né? Se fosse no ponto inicial, seria o X1, tá? Mas nessa situação aqui, ó, 1 menos X2 vezes VF2 é tudo o 2, né? O ponto final, mais X2 vezes VG2, tá? Aí como que você tem que entender no gráfico aqui? Bom, vamos lá. Ó, o VF é igual a V1, certo? O VG2 nessa situação, né, é igual a VG1, tá? Por quê? Porque você precisa saber, né, ó, do VG2 aqui, né? E como você sabe o valor do VG2? Você vai saber que é o mesmo do VG1, tá? Em cima da tabela e em cima desse gráfico aqui, ó. Você tem que tentar interpretar e entender como que ele funciona, tá legal? Então, você usa essa fórmula e substitui desse jeito. Ainda não estou fazendo
exercício manuscrito, né? Com valores, mas a gente vai fazer para tentar fixar melhor, tá ok? Então também coloquei mais um exemplo aqui, ó, tá? Ó, se o exercício partir de vapor saturado e finalizar em líquido saturado, o gráfico vai ficar assim, ó. Vai partir de cima dessa linha, vapor saturado, né? E vai até em cima dessa outra linha, porque é líquido saturado. Beleza? E aí você rebate as mesmas informações. VG, vapor saturado, e VF, líquido saturado. Então, líquido saturado. Beleza? Então você sempre vai nessa tabela. A tabela você precisa estar sempre na sua mão. Tá ok? Tem mais um exercício, mais um exemplo aqui. Bom, se o exercício partir de vapor saturado e finalizar em título de 25%, o gráfico vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá? Mesma coisa, ó, a linha de líquido saturado vai partir de cima e vai até onde? 25%, né, de 100% aqui, ó. Quando é título, ele vai parar aqui no meio, né? Dentro do domo, né? Então, mais ou menos, se aqui tiver 50%, 25% é aqui. Aí se alguém tiver dúvida, professor, mas... Ô, professor não. Perdão, galera. Desculpa aí, eu lembrei da época de Senai. Bom, 25%, às vezes você está com dúvida se é nesse ponto aqui, né? Ó, de 50% é nesse ponto. Não. É sempre assim, ó, zero e vai aumentando a escala até 100%. Tá ok? E, bom, também coloquei aqui, né? Ó, para achar o V2, também, né? Que está sendo no final do processo. Nessa situação você vai usar a fórmula, que é a mesma fórmula, porém você tem que ficar sempre atento nessas, como que você vai rebater as informações, né? Acredito que de bate-pronto aí vocês já entenderam que quando você puxar na escala, né, se você tiver 300 kilopascal, você vai ver o líquido que você está procurando. Aí você vai marcar a informação dele, né? De VF e do VG, tá? E aí você vai ver que se você já está partindo o início dele em cima dessa linha, então o VG1 é igual o V1, tá? Mas por ele estar trabalhando em título, você tem que ficar atento que o VG1 é igual V1, que é igual VG2, tá bom? Por que VG2? Porque você vai precisar, ó, tá vendo? Você vai precisar dele aqui, ó. E por que ele é igual, né? Porque ele está na mesma pressão, tá? A informação na tabela está na mesma pressão. Se ele estivesse oscilando de pressão, aí mudaria esse valor. Como ele não está mudando, né, a pressão, é por isso que o VG2 é igual ao VG1. Tá ok? Bom, vamos lá. Tem mais um aqui, beleza? Ó, outra situação, né? Se o exercício partir de líquido saturado e finalizar em calcular o título no final do processo, sendo que o sistema está com volume constante, né? Então cai na questão da nossa prova, no exercício 3, tá? Então olha só, líquido saturado é algum ponto em cima dessa linha, tá? Algum ponto dessa linha. Então, aonde você vai rebater, se é aqui, se é aqui, se é aqui, depende mais da escala que você fizer, né? Se você colocar aqui embaixo, não está errado, né? Mas aí eu rebati nesse ponto aqui, como se eu tivesse um valor, uma pressão X aqui, tá? Então, você vai rebater, fazer uma linha na horizontal, traçando direto, né? Então, você sabe que o ponto 1 é em cima da linha do líquido saturado. E como você sabe que o volume é constante, né? O volume é constante, quer dizer que ele não oscila, né? O volume. Então ele só está aqui nessa situação ele está resfriando. Mesmo que ele não marcasse o processo resfriando, você vai deduzir
que como ele está em cima da linha aqui do líquido saturado, né, ele só pode estar descendo, né? Porque não teria como subir nessa situação. Tá ok? Então, ó, nesse exemplo aqui, ó, ele está descendo. Então ficaria dessa forma aqui, ó. Por quê? Porque se ele está falando de título, tem que cair dentro, né? Então, por exemplo, assim, se ele é um volume constante e o líquido saturado está aqui em cima da linha, o título só pode estar para baixo, porque ele não pode estar para a direita se o volume é constante. Então, ou ele sobe ou ele desce, tá? Então, isso é importante que vocês compreendam. Então, ó, se ele está em líquido saturado, está em cima da linha, né? Se o volume é constante e ele está falando de título, o título está dentro do domo, ok? Então ele não pode subir. Se ele subir, ele vai virar líquido comprimido, certo? E como ele está falando de título, ele só pode estar descendo. Se ele está descendo, nessa situação aqui ele está resfriando, tá ok? Eu coloquei de caneta vermelha aqui para não colocar em outra folha, né? Então aqui eu coloquei assim: se partir de vapor saturado, né? Vapor saturado é essa outra linha aqui, né? E finalizar para calcular o título no final do processo, sendo que o sistema é de volume constante. É a mesma situação, porém no outro lado, tá ok? Então, ó, nesse outro lado aqui, mesma coisa, você está em cima da linha de vapor saturado, né? E como você vai calcular o título, e o volume é constante, ó, se o volume é constante, ou ele sobe ou ele desce. Porém, se você vai calcular o título, ele só pode estar aqui dentro. Então, daqui, ou ele sobe ou ele desce, ele desce. Ah, como que eu sei que ele para nesse ponto? Rebatendo aqui, né? Você vai ter um valor qualquer, aí você vai fazer uma linha na horizontal, e aí você vai rebater e vai parar nesse ponto aqui. Então, mostrando graficamente, é isso aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, pessoal, tá ok? Então, isso daqui é para que vocês possam desenvolver os exercícios mais básicos aí, tá legal? E deixa eu ver aqui, tem mais alguma coisa aqui, mas eu acho que é um pouco mais complexo. E deixa eu usar essa folha aqui. Bom, uma outra situação também aí que eu passei, talvez aí, eu não sei se alguém já pesquisou ou não, né? Mas eu passei as unidades de pressão em quilopascal, megapascal e bar, tá? Então vou tentar aqui fazer um exemplo aqui só para vocês verem aqui. Por exemplo, você tem uma pressão igual a 500 quilopascal, ok? Isso daqui é igual a 5 bar, ok? Que é igual a 0,5 megapascal. Então, eu sempre começo os exercícios que eu faço, independente do que ele está pedindo, se é quilopascal, bar ou megapascal, eu já procuro fazer isso daqui porque eu já transformo em qualquer situação. Por que que eu falo que é interessante isso daqui, pessoal? Porque dependendo da situação, quando começar a trabalhar com vapor superaquecido, você vai ter na tabela, você vai estar lá no final da tabela de cada líquido, você vai ter as informações de pressão e temperatura, para que você possa achar o vapor superaquecido. Então, ele vai estar, dependendo do líquido, ele vai estar em bar ou ele vai estar em megapascal. Eu não lembro de ter achado quilopascal, tá? Mas então, por exemplo, no enunciado do exercício, ele vai te dar 500 quilopascal, mas dependendo do líquido, ele vai estar na tabela em megapascal ou em bar. Então você tem que saber ali o que você está procurando, tá legal? Uma outra coisa também aí que eu coloquei nos exercícios, na maioria, né? Que se eu não me engano até o 12, eu coloquei tanto a escala para vocês me mostrarem em pressão versus volume, quanto temperatura versus volume. Tá legal? Então, a princípio, nesses exercícios que são mais simples, não vai mudar nada, tá? Vai ser
algo assim, ó. Se for a pressão, não pode esquecer de colocar quilopascal, mas não é uma regra, tá? Então, você pode estar na situação que ele está em bar, beleza? Tem que ficar atento com essas unidades. Ou ele pode estar em megapascal, tá? Então, esses que a gente está aprendendo aí com o professor, tá bem mais simples. Mais para frente aí, vai sempre ter essa incógnita, qual deles é. E aqui a relação é sempre em volume específico. Dificilmente, raramente tem volume normal, tá? Volume que é metro cúbico, tá? Mas praticamente 90% aí, pelo que eu vi, é volume específico, que é metro cúbico por quilograma, tá ok? Então aqui, quando você, vamos supor que seja 500, tá? É, quilopascal, você vai rebater, né? Dependendo, você não vai já colocar o ponto aqui em cima, porque você tem que saber se ele está partindo de título para algum outro lugar, ou de líquido saturado até vapor saturado, né? Ou líquido comprimido, né? Como foi os últimos exercícios dele passado na aula, né? Mas para efeito aqui, para que vocês entendam, você vai fazer uma linha aqui tracejada, né? Ou contínua, tá? E normalmente quando você procurar essa informação na tabela de pressão quilopascal, né, você vai encontrar lá, vai ter aqui 500, tá? A primeira informação que vai te dar é temperatura de saturação, tá? Então a temperatura de saturação você marca que vai estar nesse ponto, tá? Então eu estou chutando, tá, pessoal? Eu não fiz aqui, eu não raciocinei para fazer esse exercício aqui, tá? Então eu estou chutando que seja 200 graus Celsius, beleza? Então, ó, quando você trabalha com esse gráfico de pressão em relação ao volume específico, o gráfico ele fica assim, ó. Eu não sei, eu já ouvi falar que é guampa que chama essa linhazinha aqui, ó. Começa de cima para baixo, vem para cá e desce aqui para baixo, tá? Então, o que tiver aqui, né, nessa linha aqui, a pressão de saturação, você pode perceber que o professor também marca aqui, né? Tá ok? Então, ó, esse aqui é uma situação, né? Depois eu vou explicar melhor quando você encontra o processo em vapor superaquecido, tá? Vocês vão ver que é simples. Você vai ter sempre uma temperatura maior do que a temperatura de saturação. Aí isso aqui vai rebater e vai encontrar nesse ponto aqui é, o líquido superaquecido, tá ok? Então esse seria ó, um gráfico para pressão em relação ao volume específico. E se você tem tá feio aqui, mas dá para entender. Se você tem temperatura em relação ao volume específico, é a mesma situação aqui, né? Ó, que a gente faz. Porém, inverte. Tá? A rampa é para cima, desse lado direito, e do lado esquerdo é para baixo. Tá bom? E também, né? Vamos supor que você tem 30 graus Celsius aqui, tá? Então aí você vai lá na tabela de temperatura de 30 graus Celsius do líquido que você está procurando. Então vamos falar lá que vai estar marcado lá assim, ó, na tabela, 30 graus Celsius. A primeira informação que você vai encontrar, a primeira informação, vai ser pressão de saturação, tá bom? Então, você sempre marca todas as informações ali que você já encontrar na tabela, né? E tem algum exercício, não sei se é do Bernardinho, que às vezes ele pede a pressão no início e a pressão no final do processo, né? No sistema fechado, né? Que está dando pressão. Então, seria isso daqui, ó. Se ele te der, se ele te der a temperatura, a pressão de saturação é isso aqui, ó. Que estaria dentro do sistema fechado. Tá ok? Então essa aqui é a parte mais básica aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, beleza? Também eu acho que é interessante vocês, se tiverem mais dúvidas, tentar pesquisar alguma coisinha no YouTube para esclarecer, para que vocês possam passar na avaliação tranquilamente, porque não é um bicho de sete cabeças. Principalmente as duas primeiras questões,
é bem simples em relação a que eu passei 12 aí para vocês. O que precisa se atentar é o que o exercício está pedindo, né? Então, naqueles 12 exercícios que eu passei, eu dei uma mescla ali de volume, né? Para achar o volume e a massa. Então, você tem que ficar atento, né? Você vai ter uma fórmula lá do volume, o volume específico da massa, você vai isolar a incógnita que você precisa, porém, você tem que ficar atento ali no enunciado do exercício. Tá ok? Então essa é a parte mais básica, tá? Eu vou tentar ver se a gente consegue fazer uma aula online aí. O único problema é que no Zoom é 40 minutos, como vocês já viram lá, né? Então bateu 40 minutos cai e aí a gente tem que reiniciar outra aula, né? A diferença aqui é do Douglas, como ele coloca para gravar, demora o processo de gravação de 5 a 10 minutos, né? Que eu já vi. Então, se não precisar gravar, é só mandar um convite de novo aí para vocês entram de novo, tá? Então, o ideal era que todos aí participassem dentro do possível e tentar esclarecer as dúvidas o mais rápido possível, né? Desses exercícios que são mais simples, para que possa ir para os demais. Beleza? Eu tenho mais uma informaçãozinha aqui. Só um minutinho. Opa. Bom, aqui é para quem tem dúvida no lado mais difícil um pouco, né? Bom, é o mesmo diagrama, né? A mesma coisa, né? Essa linha aqui de rosa é a linha de líquido saturado e essa aqui de amarelo de vapor saturado. Então, eu coloquei essa rachura aqui, né? Para demonstrar que tudo que tiver aqui, ó, nesse lado esquerdo aqui da linha, é líquido comprimido, tá ok? Aqui é o ponto crítico, que nem eu falei, né? E tudo que tiver nesse lado direito aqui, né? Ó, tudo que tiver é o vapor superaquecido, tá bom? Deixa eu ver aqui que eu marquei. Quando a propriedade termodinâmica estiver no estado líquido saturado, você vai procurar por VF na tabela. Bom, isso aí vocês já entenderam já, né? Também. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa que eu tinha criado mais. Bom, aqui dando continuidade desse outro diagrama de fases aqui mais completo, né? Então eu coloquei aqui, ó, vapor superaquecido, né? Quer dizer que é nessa região aqui, tá? Então, como que funciona? Aqui é real mesmo, eu dei uma olhada para colocar os valores corretos, né? Então nessa situação aqui, tá? Aqui, ó, o enunciado ficaria assim, né? Eu não copiei, eu bolei da cabeça, tá? Então, reservatório fechado com uma pressão de 200 kPa e uma temperatura de 200 graus Celsius, tá? E a massa de água é de 0,5 kg. Sofre um resfriamento. Se ele sofre um resfriamento, ou ele vai de cima, ou ele vai desse ponto de cima para baixo, ou ele vai da direita para a esquerda, tá ok? Com pressão constante, até atingir o estado líquido saturado. Então, olha só no enunciado. Você sabe que o final dele vai cair no líquido saturado. Então, você sabe que o ponto 2 já é aqui, ó. Olha que interessante, tá? Então, beleza. Aí eu marquei aqui, né, quando V1 ou V2 estará no lado do vapor superaquecido, tá? Então aqui é o seguinte, quando você tiver dúvida que o V1 ou V2 vai estar nesse lado aqui, né? Então toda vez que você achar um ponto líquido vapor superaquecido, já vai ser a informação de V1 ou V2, né? Então, por exemplo, se ele partir daqui para cá, seria o V2, né? Como ele partiu daqui para lá, é o V1. Então você vai na tabela. Na tabela que eu falei, quando
a propriedade em líquido de vapor superaquecido, você vai sempre encontrar na tabela no final do líquido que você está procurando. Então vamos supor, na água. Você vai lá no final da tabela da água, antes de mudar para o próximo líquido, vai ter essas informações que eu falei agora há pouco, né, sobre 200 kPa. Então ou ele vai estar em bar ou megapascal. Então você vai ver lá, por exemplo, 200 kPa. Se ele tiver em megapascal, você vai procurar a tabela 0,2 megapascal, né, e a temperatura de 200 graus Celsius. Então quando você rebater, você pegar lá, você vai achar 0,2 e 200 graus Celsius, ele já vai te dar o valor de V1. Tá legal? Beleza? E aí, ó, aquilo que eu falei, ó, na hora que você marca, ó, nessa tabela, eu não estou com a tabela aqui, mas nessa tabela, quando você encontrar 0,2 megapascal em relação a 200 graus Celsius, nela já está marcando a temperatura de saturação. Mas vamos supor que você não encontrou por algum motivo. Se você for na tabela só de pressão, você vai encontrar, que nem eu falei para vocês, abriu lá na tabela de pressão, lá, primeira informação depois da pressão, vem a temperatura de saturação. Depois disso, vem o VF e depois já vem o VG. Beleza? Então, beleza, pessoal? Eu espero que tenham entendido aí essa primeira parte aqui. É a parte mais simples, né? Para depois a gente estar resolvendo esses exercícios aí que eu passei para vocês já no final de semana todos, né? E deixar os outros para os demais dias aí, tá? E reforçando, vocês precisam fazer o mais rápido possível e quem for conseguindo fazer ou tiver alguma dúvida de um ou outro, pode mandar uma mensagem no particular. Eu tento já esclarecer a dúvida para que vocês possam desenrolar o mais rápido possível aí. Tá legal? E desculpa aí na hora que eu falei professor naquela hora lá, foi mal, tá bom? Então aí tô aí, se precisar de ajuda, dá um toque. Beleza? Então vou tentar marcar alguma coisa aí sábado ou domingo. Espero que todos compareçam aí para tirar as dúvidas, né? Quem tiver dúvida. Falou? Então boa noite para todos aí, um abraço.